Toxicologia. Introdução. Você já parou para pensar que quase tudo ao nosso redor pode ser tóxico, dependendo da quantidade? A água que bebemos, o sal que temperamos, até o oxigênio que respiramos. E isso mesmo. A toxicologia é a ciência que estuda justamente essa fronteira entre o que cura, o que nutre e o que mata. Neste vídeo, vamos viajar pelo universo dos venenos, das doses e dos mecanismos que transformam substâncias comuns em perigos silenciosos. Seja você estudante, profissional da saúde ou apenas curioso, prepare-se para enxergar o cotidiano com outros olhos. Vamos começar. Slide 1. O que é toxicologia? A toxicologia é a ciência que estuda os efeitos adversos de substâncias químicas sobre os organismos vivos. Ela investiga como, quando e por que uma substância se torna prejudicial. Pense nela como uma detetive. Ela rastreia o caminho do veneno desde o momento em que entra no corpo até os danos que pode causar. Mas atenção, toxicologia não é só sobre venenos raros ou crimes misteriosos. Ela está presente nos medicamentos que tomamos, nos alimentos que consumimos, nos produtos de limpeza que guardamos em casa e até na poluição do ar. O princípio central, formulado por Paracelso no século XVI, diz tudo: a dose faz o veneno. Em outras palavras, qualquer substância pode ser tóxica se a quantidade for suficiente. Por isso, a toxicologia é uma ciência da medida, do equilíbrio e do limite. Slide 2. Conceitos fundamentais. Para entender a toxicologia, precisamos dominar 3 conceitos essenciais. O primeiro é a dose, a quantidade de substância que entra em contato com o organismo. O segundo é a toxicidade, a capacidade dessa substância de causar dano. E o terceiro é o mecanismo de ação, ou seja, o caminho pelo qual a substância interage com o corpo e produz seus efeitos. Imagine uma chave que abre uma fechadura. A toxina é a chave, e o receptor no nosso corpo é a fechadura. Quando encaixam, desencadeia-se uma reação que pode ser benéfica ou letal. Existe também a ideia de dose-resposta, que mostra que, quanto maior a dose, maior tende a ser o efeito. Mas não é sempre linear. Algumas substâncias são tóxicas em quantidades mínimas, enquanto outras só causam dano em grandes volumes. Conhecer esses conceitos é o primeiro passo para entender por que um remédio salva vidas em uma dose e pode matar em outra. Slide 3. Tipos de toxinas e venenos. As toxinas podem ser classificadas de várias formas. Existem as naturais, produzidas por plantas, animais, fungos e bactérias, como o veneno de cobras, a toxina botulínica ou o chumbo presente na natureza. Existem as sintéticas, criadas em laboratório ou indústria, como pesticidas, solventes e muitos medicamentos. E existem as que surgem como subprodutos, como a fumaça do cigarro ou gases liberados em queimadas. Também podemos dividir conforme o tempo de ação. Intoxicações agudas acontecem rapidamente, após uma única exposição, enquanto intoxicações crônicas se desenvolvem aos poucos, com exposições repetidas a pequenas doses. Um exemplo clássico é o mercúrio, que pode causar danos graves quando se acumula no organismo ao longo de anos. Saber reconhecer o tipo de toxina é fundamental para escolher o tratamento certo e prevenir consequências graves. Slide 4. Toxicologia clínica e forense. A toxicologia se divide em áreas de atuação muito importantes. A toxicologia clínica foca no paciente vivo. Ela ajuda a identificar intoxicações, escolher antídotos e salvar vidas em emergências. E a toxicologia que atua dentro dos hospitais, ao lado de médicos e enfermeiros. Já a toxicologia forense trabalha com investigação, muitas vezes após a morte. Ela analisa amostras de sangue, urina, cabelo e tecidos para descobrir se houve envenenamento, overdose ou exposição a substâncias nocivas. E a ciência que aparece em casos criminais, acidentes de trabalho e até em autopsias misteriosas. Apesar de focos diferentes, as duas áreas se complementam. O que se aprende na clínica alimenta as investigações forenses e vice-versa. Juntas, elas protegem a saúde pública e ajudam a justiça a encontrar respostas. Slide 5. Intoxicações comuns e tratamento. No dia a dia, as intoxicações mais comuns envolvem medicamentos, produtos de limpeza, pesticidas, drogas de abuso e, em crianças, acidentes domésticos. O tratamento começa com a estabilização do paciente, garantir respiração, circulação e consciência.
Depois, busca-se identificar a substância, a quantidade e o tempo de exposição. Em muitos casos, usa-se carvão ativado para reduzir a absorção no estômago. Em outros, aplicam-se antídotos específicos, como o naloxone para opioides ou a atropina para certos pesticidas. A hemodiálise também pode ser usada para eliminar toxinas do sangue. Mas o mais importante é a prevenção. Guardar produtos em locais seguros, ler bulas, nunca automedicar e manter números de emergência a mão, como o centro de intoxicações da sua região. Tratar é essencial, mas evitar é sempre o melhor caminho. O futuro da toxicologia é fascinante. Novas tecnologias permitem testar substâncias sem usar tantos animais, com cultivos celulares e modelos digitais que simulam o corpo humano. A inteligência artificial começa a prever a toxicidade de moléculas antes mesmo de serem sintetizadas. Sensores portáteis prometem detectar venenos no ambiente em tempo real. E a toxicologia verde busca criar produtos menos nocivos, desde o design até o descarte. Mas a tecnologia só será útil se vier acompanhada de educação. Entender rótulos, respeitar doses, evitar misturas perigosas e buscar informação confiável são atitudes que protegem a todos. A toxicologia não é apenas uma ciência de laboratório, é uma ciência da vida, que nos ensina a conviver com substâncias sem nos deixar dominar por elas. Conclusão: a toxicologia nos mostra que o perigo não está apenas no veneno, mas na relação entre a substância, a dose e o organismo. Ela nos ensina cuidado, ciência e respeito. Cada vez que lemos uma bula, guardamos um produto fora do alcance de crianças ou evitamos uma mistura química, estamos aplicando toxicologia no cotidiano. Que este vídeo tenha despertado sua curiosidade e seu senso de prevenção. Compartilhe com alguém que precisa conhecer esses conceitos, inscreva-se no canal e continue aprendendo. Afinal, entender os venenos e também entender como proteger a vida. Até a próxima!